Gravando. Obrigado, Joia. Olá, bem-vindo a todos ao curso de Sistemas Gráficos 3D do IMPA, com o tema AI Graphics. Então, começando, queria situar a aula de hoje no programa do curso, né? Hoje é a segunda aula dessa semana que a gente está introduzindo a parte de rendering, né? Visualização e como a gente integra a visualização com o 3D Deep Learning. Né? E uma das coisas importantes é fazer reconstrução 3D através de múltiplas imagens. Então, na aula de hoje é o que a gente vai discutir, e aí eu já vou passar para a apresentação, né, de hoje. Né? Então, a gente vai falar de 3D Deep Learning através de múltiplos pontos de vista, né? Imagens geradas por várias câmeras. Né? E vai explorar tudo que a gente viu aqui na parte teórica de visão computacional, né? Fotogrametria, estereoscopia e os métodos clássicos, né, de reconstrução 3D. E aqui a gente agora vai discutir reconstrução 3D usando a aprendizagem de máquina, né, com vários tipos de redes neurais. Né? O material dessa aula é baseado em 2 cursos, né, muito bem sucedidos, que foram apresentados em conferências no ano passado e no ano retrasado. Então, começando, né, essencialmente o que eu vou fazer na aula de hoje é um pouquinho diferente do que a gente tem visto nas aulas anteriores, que a gente se concentrava mais nas arquiteturas de rede, né, e mostrava que poderiam ter aplicações em uma coisa e outra. Né? Aqui é uma coisa, em vez de ser mais assim, verticalizada, né? Pegar, por exemplo, redes neurais para nuvem de pontos, ou redes neurais para malhas poligonais, ou redes neurais volumétricas, né? E depois ver algumas aplicações, a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar uma coisa mais horizontalizada. Né? Então, a gente vai pensar nas aplicações. Né? E aplicações que são possibilitadas por você explorar o fato de que você pode usar imagens, né? E usar, na verdade, múltiplas imagens, né? E a gente está assumindo que essas imagens tipicamente vêm de algum dispositivo de captação de imagens do mundo real, né? Então, a gente está sensoriando o mundo real, né? Que tem uma cena 3D com objetos tridimensionais, e a gente quer fazer alguma coisa, né, alguma aplicação que vai explorar a aprendizagem de máquina e 3D Deep Learning, né, dentro desse contexto. Né? A gente vai ver no meio da aula que tem algumas aplicações que a gente pode assumir, né, que os dados correspondem a um objeto 3D, mas não necessariamente está vindo de uma câmera. Né? E até a gente já discutiu isso no curso antes, né? Quer dizer, você pode ter um modelo 3D, né? Ter um modelo de uma cena 3D com todos os objetos e iluminação e câmeras virtuais, né? Como a gente falou aqui antes, né? E gerar imagens sintéticas para fazer treinamento, né? E se essas imagens sintéticas que você vai usar para treinamento forem fotorrealistas, elas vão poder ser usadas para fotos que vêm de câmeras reais. Né? Inclusive, isso aí vai ser um dos temas que a gente vai discutir no seminário, né, que o Alisson vai dar nas próximas semanas. Né? Mas, além disso, a gente pode generalizar um pouco mais, né, e imaginar que você está criando imagens de objetos 3D que não é nem necessariamente fotorrealista, né, mas que vai dar a indicação de como você reconstruir um objeto 3D. Aí, nesse sentido, a rede até fica como uma maneira de fazer modelagem, né, de uma maneira natural. Né? A gente vai ver isso numa aplicação mais para frente nessa aula. Né? Então, a gente vai pegar, na realidade, 3 aplicações importantes. Né? A primeira é a mais básica mesmo, né, que é reconstrução 3D a partir de imagens. Né? E a gente já viu esse tema aqui no curso antes, falei no final da aula passada também. Né? E aí depois a gente vai pegar 2 outras aplicações que são importantes, porque elas estão ligadas com entender uma cena 3D, né,
para poder fazer outras coisas, né? Então, na verdade, é uma análise semântica, né, da cena, né? Que seria a aplicação em inglês, né, de 3D Scene Understanding, né? Então, você quer olhar para o mundo real como uma pessoa, né, inteligente que convive naquele mundo, então ela sabe, né, aonde ela está, que objetos existem naquele espaço, né, e a partir daí ela sabe operar naquele espaço, né? Então, essas duas aplicações que a gente vai discutir aqui, que é classificação e segmentação, são assim pré-condições para você poder fazer a análise semântica de uma cena tridimensional, né? Porque primeiro você tem que olhar para os objetos e saber o que eles são, né? Isso é classificação. E depois você tem que, uma vez, né, classificando objetos, você vai querer saber exatamente onde ele está, em que posição da cena, né? E muitas vezes você quer até, para objetos complexos, estruturar objetos em partes, né? Porque os objetos eles têm partes funcionais, né? Que representam coisas diferentes no objeto que podem ser usadas de maneira diferente. Por exemplo, se você tem uma porta, né? A porta tem a maçaneta para você abrir a porta. Então, é importante saber aonde está, né, aquele controle para você poder abrir a porta, né? Então, isso tudo vai ser utilizado, né, num contexto geral de aplicações maiores, onde essas funcionalidades que a gente vai discutir aqui são implementadas, né? Então, eu vou falar, assim, a aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte vou falar de reconstrução, a segunda parte de classificação e a terceira de segmentação. E no final da aula eu vou fazer uma espécie de apontamento, né, para coisas que a gente vai ver mais para frente, que está ligada com usar imagens de maneira intrínseca dentro de um contexto de aprendizagem, que é usar com differential rendering e fazer coisas com trabalhos volumétricos, né? Então, vai ser o finalzinho da aula, assim, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas só vou anunciar coisas que a gente vai ver para frente que tem relação com você trabalhar com machine learning a partir de múltiplos pontos de vista. Então, quais são os grandes desafios de você usar uma representação com múltiplas vistas? A primeira coisa é uma coisa que a gente viu na aula passada, quer dizer, para você poder assim, fazer alguma coisa com várias imagens, você tem que ter algumas suposições, né? Primeiro, você tem que assumir, né, que aquelas imagens todas são da mesma cena, né? Estão visualizando aquela mesma cena, mas elas têm visões parciais daquela cena, porque você tem um ponto de vista, ele está vendo uma parte da cena, tem um outro ponto de vista, está vendo uma outra parte da cena, né? Então, uma coisa super importante é como é que você vai agregar essas informações de pontos de vista diferentes, né? De maneira que a rede vai poder trabalhar com isso. Quer dizer, então, essa informação ela não está incorporada explicitamente na rede, né? A gente vai ver como a gente pode fazer isso, né? A segunda questão é que a gente viu, quer dizer, que quando você faz uma transformação projetiva que está mapeando o espaço 3D, né, no espaço da câmera, né, da imagem, né, você está reduzindo a dimensionalidade e tem aquela questão da oclusão, né? Quer dizer, então a oclusão ela se dá de duas maneiras. A primeira, né, é que objetos que estão mais próximos da câmera eles vão estar na frente de outros objetos e partes de outros objetos você não vai ver e tipo, possivelmente até objetos inteiros podem estar oclusos, né, por objetos que estão na frente, né? E você tem que relacionar essas coisas a partir de várias imagens, né, para completar essas informações, né? E a terceira coisa, né, é que dependendo do número de imagens que você tem, né, você pode ter dados mais completos ou menos completos, né? E, além disso,
você vai querer, no treinamento, aprender certas características de objetos que vai permitir, se, por exemplo, tem dados faltando, né, você sabe que aquele tipo de objeto deveria ter uma coisa que não está sendo vista na imagem, né? Então, são todas informações que a gente tem que, a partir de várias imagens, integrar e explorar o contexto de aprendizagem de máquina pelo conhecimento do mundo, né? É uma coisa que, nesse contexto, a gente pode dizer que está ligado com a estatística bayesiana, né? Que você tem é, esses priors, né? O conhecimento prévio do mundo. Então, de uma certa maneira, a rede ela vai aprender, né, distribuições que incorporam, né, esses conhecimentos a priori do mundo que a gente vive a partir do treinamento, né? E aí, na inferência, você pode explorar isso, né? Então, a gente vai começar com a parte mais básica, que é a reconstrução 3D, né? Então, aqui, na verdade, deveria ser 3D Reconstruction, né? E a gente vai estender coisas que a gente já comentou aqui no curso, embora não tenham sido apresentadas em detalhe, né? Dos métodos clássicos, né? De visão computacional para reconstrução 3D. Então, a reconstrução 3D tradicional, né, ela usa, né, câmeras, né, e imagens que são calibradas, né? A gente viu isso no final da aula passada, né? E a gente está assumindo, como eu falei, que essas câmeras estão posicionadas de uma maneira que tem, né, partes importantes da cena que são comuns a todas as imagens. Nesse caso aqui desse exemplo, você quer reconstruir esse busto, né, uma estátua, né, e você está colocando as câmeras, né, ao redor do busto para pegar ela de todos os pontos de vista e ter as informações, né? E aí a gente, dos métodos tradicionais, você vai usar, né, toda a teoria, né, ligada com geometria projetiva e estereoscopia, né, para poder relacionar features, né, que estão, né, no objeto e que são transpostas para a imagem. Então, você tem raios aqui que vão exatamente poder ser usados para fazer a reconstrução, como a gente viu na aula passada, né? Quer dizer, se você conhece a calibração dessa câmera e dessa câmera, né, identificou a ponta do nariz aqui da face desse busto, né, que eu, se eu não me engano é o Beethoven, né, aí você sabe que tem um raio que sai da câmera e passa por esse pixel na imagem, né? A gente conhece a calibração da câmera, e o outro que passa por aqui, a gente sabe a geometria epipolar, né? Porque a câmera está calibrada, então reconstruir esse ponto tridimensional é simplesmente um problema, né, de trigonometria simples, né? É a triangulação, né? Só que a gente quer estender esses métodos para, na verdade, usar machine learning, né, e usar arquiteturas de rede que a gente viu, né, até agora no curso, né, com todas aquelas representações, né, volumétricas, de pontos, de malhas, etc., né? Então, eu vou passar por vários métodos aqui, que são métodos importantes, né, nesse desenvolvimento do estado da arte, né, que resolvem isso de maneiras diferentes, com representações diferentes. Então, começando por esse método que é o SurfaceNet, né? E ele usa uma estratégia, e inclusive a nomenclatura aqui é muito parecida com o que a gente discutiu lá, né? Ligado com dados volumétricos e dados implícitos, né? Que Surface Reconstruction as Voxel Occupancy Prediction, né? Quer dizer, então, você quer, no contexto volumétrico, né, ter uma estimativa e poder predizer, né, quais são, né, os voxels, né, de uma grade, né, um reticulado tridimensional, né, que é um dado volumétrico, que corresponde à geometria do objeto que está nas imagens, né? E você quer fazer isso exatamente dessa maneira, que é
end-to-end, né, de ponto a ponto, né, que, né, você vai dar as imagens e calibradas, quer dizer, você dá a câmera e as imagens correspondentes, para cada imagem você tem uma câmera, e você vai sair com a representação do objeto volumétrica, né? E aí a grande coisa dessa pesquisa, eles botaram uma ideia de associar atributos geométricos, né, com atributos visuais, né? Então, assim, como é uma representação extrínseca, né? Esse dado volumétrico, que seria a caixa envolvente do objeto, né? Que seria a união, né, dos frústrons, né, de cada câmera, né? Ali você tem, para cada célula, né, dessa grade 3D, né, você vai querer predizer se tem, né, uma parte do objeto ou não, né? Então você vai assumir, né, que você tem as câmeras e você vai pegar atributos visuais das imagens. Então, por exemplo, se aqui tem um pixel com essa cor e aqui tem um pixel com essa cor, você vai pegar e ao longo desse raio, né, você vai colorir os voxels, né, com essa cor, né? E pensando em estereoscopia, você vai ao longo, né, correspondente para essa câmera, ao longo desse raio aqui, você vai colorir os pixels, né? Quer dizer, cada voxel correspondente a esse pixel com a cor correspondente. Quer dizer, você, de uma certa maneira, você não vai fazer aquela coisa de detectar features aqui. Você vai pegar a imagem como um todo e para cada pixel você vai colorir os voxels dessa maneira usando os raios. E aí vai ter o que ele chamou, né, de colored voxel cubes, né, que você tem um cubo, né, como esse aqui, né, e aí você, para cada imagem, você vai ter um cubo colorido, né, que corresponde a essa imagem ou corresponde a essa imagem, né? Isso vai ficar uma coisa meio estranha porque você tem aqui o frustrum, né, que esse raio aqui está saindo aqui, ele vai colorir todos os voxels da mesma cor. Tem algum ponto tridimensional que vai ter uma coerência, né, entre esses voxels coloridos com essa cor e os voxels coloridos com essa cor, que é exatamente aquela questão que a gente estava falando da triangulação, né? E isso vai ser feito no estágio subsequente, que você vai agregar a informação de todos esses cubos com os voxels coloridos, né, para exatamente identificar quais são os pontos 3D que correspondem ao objeto, né, e ao mesmo tempo você vai ter a cor deles também, né? Isso já vem como subproduto. Então essa ideia intuitiva desse método, né, e como é que é? Ele na verdade ele faz uma coisa que até a gente vai explorar mais para frente na aula, é que primeiro ele explora a estereoscopia e aí depois ele estende isso para considerar todos os pares de estereoscopia e aí ter uma coisa completa, né? Então o que ele faz é assim, essa surface para duas vistas é um pouco aquela ideia que eu falei. Quer dizer, você vai pegar esses cubos coloridos, né? Pega dois deles, né? De duas vistas diferentes. Nota que a resolução aqui é bem baixa, né? Tipicamente 32 ao cubo, né? Isso no treinamento, né? E aí você vai usar, né, exatamente uma rede neural, né, de convolução, né, volumétrica, né? E daí você vai fazer predições, né, da ocupação, né, desses voxels, né, por uma coerência fotométrica, né? Quer dizer, então é o que a gente chama de no o photometric rule, né? Quer dizer, como você junta, né, o que sai do raio a partir de várias câmeras, né? E aí você vai ter uma rede, né, que entra com, né, os volumes e com várias camadas que você vai predizer e querer dizer se ali tem alguma coisa ou não, né? E você pode fazer, né,
operações, né, de convolução e pooling, né, e com isso, no final, você tem a estimativa, né, de ocupação de duas vistas, mas isso não é suficiente para reconstruir o objeto inteiro. Você poderia fazer uma coisa que em alguns métodos de reconstrução 3D é feito, né? Você, na verdade, pegar uma combinatória, né, das vistas fazendo um grafo e analisar todas elas, né, par a par para tentar reconstruir uma coisa global, né? Mas fica muito complicado fazer isso num esquema de aprendizagem de máquina, né? Representar isso dessa maneira e tal. Então, o que ele bolou foi o seguinte: você trabalhar um, um subconjunto das vistas, né, para reconstruir, né, a geometria toda do objeto. Então, assim, ele está mostrando, imagina que se você tem, né, 50 imagens, né, 50 pontos de vista, né, você vai ter um número muito grande de pares, né? E para você considerar tudo isso ao mesmo tempo, seria muito caro. Então, a ideia dele é assim, você escolher só os pares importantes, né, para conseguir reconstruir parte da geometria, né? E aí você vai dar um peso, uma importância a isso para cada par, e daí você vai poder agregar, né, essas combinações todas, né, que são muito menores do que todas as possibilidades, né? E ao mesmo tempo você vai incorporar exatamente esse fator que é usado em várias técnicas de aprendizagem de máquina, que é uma aleatoriedade. Quer dizer, então, é um processo, né, do mesmo jeito, por exemplo, que o método de otimização por gradiente descendente estocástico faz, se seleciona aleatoriamente dados de um mini-batch, né? Aqui é a mesma coisa, só que não é só aleatoriamente, tem uma maneira dele estimar essa importância. E aqui você vê, né, o número de vistas, né, que você precisa e a acurácia, né? E você vê que você pode chegar num resultado muito bom, né, com 5 vistas, né? Não precisa de muito mais para você reconstruir os dados todos, né? Então, essa é a grande sacada, as duas grandes sacadas desse método, né? Só que ele tem limitações, né? A primeira limitação é que a gente viu, né, a resolução, né, dos dados volumétricos é muito baixa, né? E, além disso, quando a gente faz essa discretização, você está discretizando tanto o espaço, né, através dos voxels, mas você está colocando cor ali, né? Então, quando você coloca cor, a coerência fotométrica, né, quando você faz a estimativa ali da ocupação, né, ela vai ter uma perda, né, que corresponde a uma quantização, né, tem um erro de quantização porque você está usando uma coisa com uma discretização muito grande e dados que a cor ali no certo pixel, né, quer dizer, vai se propagar em voxels de uma maneira que, como o voxel é muito grande, né, vai misturar várias cores e tal, vai ter um problema de quantização, né? Exatamente coisa que a gente discutiu aqui, que está ligado com a amostragem, reconstrução, etc., né? Então, são essas limitações, mas, de todo modo, esse método funciona bem para certo tipo de objeto, né? Aí, se a gente quiser melhorar essa técnica, né, a ideia é você explorar rede de convolução, mas, em vez de usar, né, os atributos visuais direto da imagem, você vai ter isso que está sendo colocado aqui como um image encoder. Quer dizer, você vai pegar imagens, né, do objeto e vai criar feature maps, né, que seria como se aquelas camadas, né, intermediárias de uma rede neural de convolução, né, que você vai aprender esses feature maps, porque você vai aprender os operadores de convolução. E aí, isso ainda na imagem, uma coisa 2D, né? Mas aí daqui você vai, pelas câmeras, né, mapear isso de volta no espaço 3D. Então, você vai ter esses feature grids aqui, 3D,
que a informação que tem não é cor, são, na verdade, códigos latentes aí associados com features da imagem, né? Então, isso melhora muito esse problema de quantização, né? Apesar da resolução poder ser baixa, né? E aí você vai ter essa fusão desses dados para ter uma única feature grid que vai agregar todas as features de todas as imagens, né? E aí você vai ter uma rede que é uma rede tipo encoder-decoder, né? Que vai fazer uma análise aí para, a partir desses dados, né, sintetizar, né, essa função de ocupação, né? E, ao mesmo tempo, a partir daqui, você pode projetar de volta e ter os mapas de profundidade. Então, a saída dessa rede, na verdade, são duas coisas. É como se fosse uma função indicadora volumétrica aqui, que é uma grade de ocupação de voxels, e, ao mesmo tempo, ele está reconstruindo, né, a informação de profundidade de cada uma das imagens, né? E isso é usado, né, você pode usar esses dados para o treinamento, né? E aí esse método se beneficia exatamente de você poder ter imagens, né, que você tem um modelo e poder comparar e usar as informações todas ao mesmo tempo, né? E olhando aqui, né, quer dizer, você vê que os resultados são melhores, né, do que aquele primeiro trabalho, né, mesmo com uma resolução baixa de 32 ao cubo, né? Mas ainda assim, deixa a desejar. A gente gostaria de ter maior resolução. Por exemplo, se for olhar aqui nessa cadeira, né, onde tem detalhes muito finos, eu não consigo pegar esses detalhes, né, e assim por diante, né? Então, como melhorar isso, né? Aí, uma ideia de melhorar isso é você, na verdade, procurar encontrar, né, detalhes a nível de subpixel, né? E, na verdade, de subvoxel, vamos dizer assim, né? Então, a ideia é que você vai ter, né, um método que tem que ser diferenciável, né? E esse soft argmin é que ele vai querer inferir uma função, que é uma função de densidade, né, que vai minimizar uma função de perda, né, que vai dar melhor geometria para você depois reconstruir a imagem, quer dizer, e você vai ter uma coisa assim de subpixel e subvoxel no meio da rede, né? E aí ele vai usar exatamente o que é o ponto principal aqui, que é esse cost volume, né? Que assim, é o que você está minimizando exatamente esse volume aqui, né? Do custo, né? Que você vai otimizar, né? Que tem a ver com essa densidade aqui, né? E daí você vai usar, né? Primeiro, você entra com pares de imagens estereoscópicas, né? Aqui no caso são imagens panorâmicas, né? E aí você vai ter uma rede de convolução 2D, né? Que, na verdade, aqui os pesos dessas redes, né, são compartilhados no treinamento, né? E daí, a partir desses pesos dessa rede de convolução 2D, você vai construir esse cost volume aqui, que vai integrar os dados mais ou menos como nesses dois outros trabalhos que a gente viu antes, né? E aí você vai entrar nessa parte aqui, né, de análise e síntese, que você tem a convolução 3D, né, em multiscala, e a deconvolução 3D em multiscala, para você conseguir explorar exatamente essa coisa a nível de subpixel. E no final, o que você vai ter aqui como saída, né, são as disparidades, né, que exatamente a gente viu que é o que você tem, né, quando você tem pares estereoscópicos, né, a disparidade vai estar ligado com a profundidade, né? Então, isso é muito efetivo,
né, mas pode ser melhorado, né? Então, esses trabalhos todos, um foi melhorando o outro. Se vocês forem olhar, né, quer dizer, o trabalho de 2017 aqui, né, aí esses dois trabalhos aqui são de 2018 e 2019, né? Então, esse trabalho aqui, né, ele usa, na realidade, junto com esse esquema, né, de uma rede de convolução, ele usa também uma rede recorrente, né, para você, na verdade, pegar as várias imagens, em vez de pegar só pares estéreo, né, você vai pegar uma sequência de imagens, né, e vai operando nela como pares de estéreo, né, mas, ao mesmo tempo, depois você vai ter essa regularização recorrente, né, que esse volume de custo, né, ele vai ser regularizado sequencialmente, explorando exatamente aquilo que eu falei, quer dizer, que o custo, né, e a saída aqui, que está ligada com a disparidade, ele vai estar ligada com a profundidade, né? Então, a função de perda aqui, né, é em relação a um mapa de profundidade que vai estar associado com cada uma das imagens, né? E aí você, com essas informações, você vai assim melhorando, né, a sua predição na geometria para calcular a profundidade com uma precisão maior, né? E aí você meio que começa a sair dessa grade 3D, né? E aí você já tem uma informação fora da discretização, né? Usando essa ideia, né, desse volume de custo, né, da função de perda, né? E usando uma arquitetura de rede recorrente para incorporar, né, várias imagens, né? E um negócio que é interessante é que ele diz assim, quer dizer, a inferência de profundidade, né, usando multiview estéreo não estruturado, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? Porque aí você não tem nenhuma estrutura e faz a coisa de maneira mais efetiva, né? E aqui, se for olhar, quer dizer, essas operações aqui, né, esses M's aqui, são homografias, né, diferenciáveis, né, que vão ajustar, né, baseado nessa rede recorrente, né, em relação à variância dessa perda, né, em relação à profundidade, que deve ser minimizada quando a perda for totalmente, assim, como for zero, é porque a profundidade está perfeita, né? E essas homografias, que é a projeção da imagem, né, de 3D para 2D, e no espaço projetivo, elas vão ser usadas aqui, né, na parte. Isso aqui é a entrada da rede, e aqui você vai aprender esses pesos aqui, né? Bom, então, continuando, quer dizer, a gente viu que aquele método lá ele começa a sair da grade volumétrica, né, para ter mais precisão, né? E o anterior ele procurava pegar subpixels na grade volumétrica. E esse método aqui já não usa nem a representação volumétrica, né? E nem só trabalhar com uma coisa em termos de profundidade, né? Aqui ele vai usar uma rede neural de pontos, né? De nuvem de pontos, né? Então, esse método é um multiview estéreo baseado numa rede para nuvem de pontos, né? Então, isso, como a gente viu, essas arquiteturas, né, de redes neurais para nuvem de pontos, elas são mais leves, né, porque são representações intrínsecas, né, e a gente viu toda a teoria associada com elas, e a gente viu que elas têm uma eficiência computacional maior, né, e comparativamente conseguem ter uma resolução melhor, né, e está adaptado mais à superfície sem aquela discretização regular das grades volumétricas, né. Então, a ideia aqui é um pouco seguir aquela ideia de
que nesse trabalho anterior ele faz esses warpings, né, para ir ajustando, né, as informações, né, que essencialmente as homografias estariam capturando, né, essas, vamos dizer assim, disparidades, né? Aqui você vai ter um outro tipo de warping, que na verdade, seria uma advecção dos pontos, né? Então, assim, se você pegar, né, as várias imagens, né, correspondente a várias câmeras, você, usando a rede, vai ter mais ou menos uma noção de que cada ponto aqui é de feature, né, por coerência fotométrica, né, vai fazer a predição de um ponto num certo ponto do espaço. Mas você tem, né, a superfície real que você, na medida que a rede vai aprendendo, né, e você compara com dados, né, que são supervisionados, né, você vai criar uma advecção desse ponto, né, indo na direção da superfície, né? Então você vai ter esse fluxo, né, que é um fluxo de advecção, né? E isso é feito em duas escalas, né? Quer dizer, você tem uma predição aqui que é mais grosseira, né? Que você tem esse fluxo, né, geral, assim, que vai dar um ajuste, né? E aí depois você tem aqui, numa segunda parte, né, uma predição refinada, que a partir desse primeiro você vai, assim, ajustando melhor ainda, e tem essa questão aqui que é muito importante, que é esse Dynamic Feature Fetching, né? Quer dizer, que aí ele vai concentrar em pontos onde tem confiabilidade, que exatamente são features da imagem, né? Que você vê na imagem e você pode aprender na rede, né? E aí, no final, você vai ter uma rede que ela vai produzir uma nuvem de pontos, né, que vai ser muito precisa em relação à geometria dos objetos representados na imagem e, ao mesmo tempo, quer dizer, ela é mais flexível, porque você pode, como a rede de pontos é um conjunto de pontos, né, que é não estruturado, né, você pode, durante o processo, né, você pode não só mudar a posição dos pontos, mas criar novos pontos, né, para preencher detalhes à medida que o processo vai sendo atualizado iterativamente, né? Então, esse é um trabalho relativamente recente, né, de 2019, né, e tem bons resultados, né? Se a gente for olhar aqui, né, ele chega nessa a convergência, que são um número de iterações, né? Ele chega a dados muito bons, né, comparados com outros métodos, né? Esse MVSNet, né? E aí, continuando, né? Assim, até agora a gente viu, né, métodos de reconstrução 3D que exploram exatamente a reconstrução por estereoscopia, né? E pegam pares de câmeras, né, e usam implicitamente, né, as estruturas, né, de visão computacional, né, de projetivas, né, de a geometria epipolar das câmeras, né, para fazer a rede aprender, né, a melhorar as autocalibrações ali, né, para fazer a reconstrução, né? Mas a gente viu, eu falei rapidamente aqui no curso, em alguns outros momentos, né? E a gente teve um exercício do primeiro assignment do curso, né? Que você considerava todas as câmeras ao mesmo tempo para melhorar o resultado final agregado, global, né? Que é chamado de bundle adjustment, né? Porque, assim, imaginando que você tem, né, assim, a posição relativa entre pares de câmeras, né, e você consegue fazer estereoscopia, né,
você, na hora que considera todas as câmeras ao mesmo tempo para ajustar, né, em relação a reconstruir um objeto, né, você tem uma dependência. Pode imaginar assim, imagina que você tem um objeto aqui e aí você tem uma câmera que está olhando desse lado, outra câmera que está olhando desse lado, outra câmera que está olhando desse lado e outra câmera que está olhando desse lado, né? Essas câmeras todas estão vendo o mesmo objeto. Você pode calibrar e você tem a relação dessa câmera com essa, dessa câmera com essa, dessa câmera com essa. Agora, quando você for olhar a relação dessa câmera aqui com essa aqui foi a câmera 1, aqui a câmera 2, aqui a câmera 3, desculpe, a câmera 3 e aqui a câmera 4, né? Então, quando você for fechar esse ciclo e for relacionar a câmera 1 com a câmera 4, aqui você ajustou a 1 em relação a 2, a 2 em relação a 3, a 3 em relação a 4. E aí, quando você vai... E essas câmeras já têm um certo ajuste. Essa aqui foi como você começou e essa aqui é a última, né? Que foi seguindo nessa sequência. Se você usar essa câmera 4 para modificar a câmera 1, vai mudar tudo, né? Porque ela está relacionada com a câmera 2. Então, esse problema do bundle adjustment é que você tem que considerar todas essas câmeras ao mesmo tempo, exatamente porque tem esses ciclos de informação pelas quais as câmeras estão relacionadas, né? Aqui eu dei um exemplo simples, né, de câmeras em volta de um objeto, mas tipicamente quando você tem muitas câmeras, tem muitas relações, né, formando um grafo, né, de influências ali, né? E o bundle adjustment clássico, ele tem uma maneira de colocar isso como um problema de otimização global, né? Você usa o método de Vandenberg-Marquardt e otimiza todos os parâmetros ao mesmo tempo. E tem técnicas para isso, funciona muito bem, e isso é uma das coisas importantes da reconstrução 3D clássica por visão computacional. O que a gente quer explorar aqui para melhorar tudo que a gente viu nesses algoritmos anteriores é fazer um bundle adjustment usando a aprendizagem de máquina, né? Então, vamos ver como isso pode ser feito, maneiras de fazer isso, né? Então, a ideia, né, bom, se a gente vai usar a aprendizagem de máquina, né, e usar esses métodos, né, supervisionados, né, você vai ter que ter alguma estrutura diferenciável para poder otimizar, fazer o backpropagation, fazer as coisas todas, né? Então, a ideia aqui é você partir de redes, né, que tem muita relação com o que a gente viu até agora, né, que são aquelas redes que vão pegar a imagem, né, extrair features, né, e reconstruir, ajustar, né? E aí esses features aqui, né, quer dizer, estão ligados com esses atributos da imagem, né, como profundidade, outras coisas e tal, né? Então você tem essas várias câmeras, né, os vários atributos, profundidade, a relação das câmeras e tal, e você tem os features, né, que são esses códigos latentes, né? E aí você quer botar tudo isso, todas as informações, os features e os atributos, né, nessa camada, né, que uma camada, né, que faz o bundle adjustment de maneira diferenciável, né? E aí o que ela vai conseguir predizer, quer dizer, ajustar os parâmetros extrínsecos da câmera, né? E combinar isso, né, as informações todas de profundidade e tal, para fazer a reconstrução, né, 3D densa, né? Então, assim, você tem exatamente, né, esses geradores, né, de mapas de profundidade, né? Você tem, né, esses construtores dos features, né, associados, né, do frustrum, né?
E aí entra nessa camada, né? Os features e os mapas de profundidade, e aí ela vai treinar ajustando, né, os parâmetros das câmeras e isso, consequentemente, vai melhorar os mapas de profundidade e vai permitir você agregar a geometria aqui para reconstruir a cena como um todo, né? Então, como é que é isso? Né? Quer dizer, o que você vai otimizar aqui nesse método é até bastante parecido com o que é usado no método de Levenberg e Marquardt, né? E o que você vai querer fazer é minimizar o erro de reprojeção, né? Considerando todas as câmeras, né? Então, o que você quer medir aqui é a distância geométrica, né, entre a projeção pela câmera, né, e o dado real que você tem, né, que é 3D. Né? Quer dizer, assim, você tem o feature, né, tem a estimativa do ponto 3D e você tem a reprojeção, e aí você tem exatamente essa medida de distância na imagem. Né? E aí você vai querer minimizar todas as reprojeções, porque assim, todas as câmeras que estão vendo um certo ponto na 3D, a reprojeção daquele ponto 3D em todas as imagens tem que ser a mesma. Né? Então, é isso que vai ser o funcional de perda, né? Que tem a ver exatamente com essas matrizes aqui, né? Que exatamente porque é diferenciável, você vai pegar a matriz jacobiana, né? E com essas decomposições aqui, você tem, né, uma rede que é uma rede totalmente conectada, né? Vai fazer pooling, etc. Né? E daí você vai ter uma coisa iterativa que vai ajustando para pegar os parâmetros da iteração anterior e vai realimentando aqui e, à medida que vai tendo treinamento, ela vai aprendendo e minimizar essa função aqui, que é exatamente a função de reprojeção do erro. Né? Bom, então, com isso a gente pega toda essa parte clássica, né, de reconstrução 3D usando machine learning, desde reconstrução baseada em estereoscopia, né, com várias representações, desde volumétrica até com pontos, e terminando com essa parte de bundle adjustment, né, que é muito importante para você agregar qualquer método multiview, né? Então, agora eu queria... E todos os que a gente viu aqui é baseado em imagens, né, que podem vir de dados sintéticos, né, que você tem um modelo 3D e gera as imagens. Né? Se, como eu falei, se for imagens com certo grau de realismo, né, você vai se adaptar, reconstruir para imagens reais, né? E você tem a calibração de câmera, etc. Né? Mas você poderia, como eu falei, tentar levar isso bem mais além e fazer reconstrução não a partir de imagem, mas a partir de desenhos. Né? Então, esse trabalho é muito interessante porque você pode pensar que ele, na verdade, é um trabalho ligado com modelagem. Né? É um trabalho já relativamente antigo, 2017. Né? E a ideia qual é? A ideia é que, do mesmo jeito, por exemplo, que um projetista, né, que está projetando um objeto industrial, né, ele tem vistas ortográficas, né, objeto de frente, de lado, e a partir dessas medidas ele consegue criar, né, estudar o modelo tridimensional. Né? Aqui você pode explorar essa mesma coisa a partir de sketches, né? Num contexto bem mais geral de fazer modelagem natural. Né? Então, a ideia é que você vai desenhar algumas vistas do seu objeto, né? E vai ter uma rede, né, que no final, né,
ela vai gerar um modelo 3D completo, né? E aí usa uma técnica, né, parecida com essas redes adversárias, né? Então você vai treinar, obviamente, assim, você tem que assumir que o desenho que foi feito é de um objeto conhecido, né? E a pessoa que está desenhando do jeito certo, né? Então, para treinar isso, o que eles fizeram, né? Quer dizer, é uma rede que tem essa coisa de encoder-decoder, né? E ela funciona, na realidade, né, para cada vista dessas, né? E nessa parte inicial, ela tem, né, uma agregação comum, né? E aqui ela vai especializando, né, para poder comparar, né, os dados ligados a cada vista dessas, né, que em princípio, né, assim, na hora que você está desenhando, você pode dizer de frente, de lado e tal, mas é muito loose, né, muito assim, sem uma precisão, até porque é uma coisa desenhada, né? E aí o que eles fizeram? Eles bolaram um jeito de, para criar os dados de treinamento, né, não usar um artista, usar o computador, e aí é muito nesse sentido, né, que já prenuncia essas aplicações, né, differentiable render, embora aqui não tenha nada de differentiable render. É que você tem, por exemplo, um modelo 3D, né, esse personagem aqui, e aí você vai criar várias imagens, né, de desenhos, né, de linha desse modelo 3D, né, a partir de pontos de vista que cobrem todas as informações importantes dele, né? E ao mesmo tempo você vai gerar dados para alimentar a rede para fazer o aprendizado supervisionado. Então, o que vai ser a entrada da rede, né, seria, na verdade, você usar, né, um estilo de renderização que é muito usado em computação gráfica, né, que visualização ilustrativa, né? Então é fácil criar esses desenhos de linha porque você exatamente pega os features, né? Você pega as silhuetas, né, e coisas assim, e aí você consegue, a partir do modelo 3D, gerar imagens, né, só com linhas, como se tivesse uma pessoa tivesse desenhado a imagem, né? E ao mesmo tempo, como você tem modelo 3D, você vai gerar um mapa de profundidade e um mapa de normais, né? E essa parte aqui, né, vai ser a entrada da rede, né? E essa parte aqui vão ser os rótulos, né? É, e aí, com isso, ele faz um treinamento usando aquele esquema geral que eu mostrei ali, né? Então, você vai tentar consolidar, né? Quer dizer, os dados, né, de profundidade normal a partir dos desenhos, né? E aí com isso você vai criar uma rede, uma representação, desculpe, que é uma nuvem de pontos 3D otimizada, né? E isso aí seria o que na hora que você for fazer a fusão, você vai otimizar exatamente essa representação em relação a os dados que, que são usados para o treinamento, né? E, ao mesmo tempo, você tem essa nuvem de pontos que vem, né, do seu modelo, né, que você conhece, né? E aí, com isso, você faz a reconstrução, e a reconstrução, quer dizer, porque, assim, a partir desses dados aqui, né, você gera os pontos, e aí você vai reconstruir uma superfície volumétrica usando um método que é o método de Poisson Surface Reconstruction, que é um método muito bom de fazer reconstrução volumétrica, né? Que inclusive o que tem por trás é a descrição implícita, né? Então daqui passa de pontos para uma coisa implícita e daí depois se faz um ajuste fino e você tem um modelo que a reconstrução, quer dizer, dessa Poisson Surface Reconstruction você pode tirar uma malha poligonal,
Então, aqui, de uma certa maneira, esse método usa todas as representações 3D que a gente viu, né? E tem resultados muito bons, né? Você pode ver aqui, por exemplo, esses resultados. Quer dizer, você tem aqui o modelo de referência que o artista, né, estaria olhando, mas na verdade é feito a partir desses visualizações ilustrativas, né? E aí você compara isso com outros métodos, né? E o resultado deles é o melhor de todos, disparado, né? Então, assim, e como eu falei, isso é muito interessante, porque mostra que você pode usar isso como uma ferramenta de modelagem, né? Um artista quer desenhar essa cadeira, ele imagina a cadeira, faz esses dois desenhos e tem um modelo 3D diretamente, né? E você vê como isso é assim realmente flexível, porque você pode usar para aplicações de computação gráfica, né, com objetos 3D, né, por exemplo, para animação, para cartoon, né, com esse tipo de personagens, né, e funciona para vários, porque aqui já é a inferência, né, então aqui a gente está vendo, né, uma coisa de você poder fazer inferência a partir dessas duas vistas, né, o artista poderia desenhar isso aqui e ter, né, esses modelos 3D, né, que já fica direto para usar em qualquer aplicação de computação gráfica, né. E aí tem um negócio muito interessante, que é aquela coisa de capacidade de generalização, né, porque se você treina num certo tipo de modelo, né, por exemplo, de um humanoide, né, e a pessoa desenha isso aqui, né, e você dá uma única imagem em vez de dar mais de uma, né, o que a rede vai aprender é a informação que ela tem, né? Quer dizer, então, para esse tipo de modelo, você só deu à frente, ela vai assumir que o modelo é simétrico, quer dizer, então, assim, a parte de trás aqui, ela está colocando o mínimo de informação possível, porque nada, assim, vai... isso é uma coisa que é muito explorada em visão computacional, né? Que é uma questão, né, do mínimo de informação a mais que você coloca dos dados que você tem, né? Então, aqui você vai assumir que a parte de trás desse modelo aqui de um personagem, né, é uma coisa bem simples. Se você dá uma visão de lado e põe o cabelo dela assim, então isso é uma coisa que assim, provavelmente não foi em nenhum treinamento, mas é uma informação na rede, ela vai saber que tem que reconstruir o cabelo desse jeito, porque tem informação 3D ali, e ela sabe como relacionar isso, né? Então, você vê que é uma coisa muito poderosa, né? E útil. Eu dou uma pisada nesse padrão. Bom, vou continuar, que o microfone de alguém vazou aí, alguma pergunta ou foi um vazamento? Bom, vou continuar então, gente. Então, agora, com isso, a gente passa para a segunda parte, né, que é exatamente esse problema de classificação, né? E aí, assim, a gente aqui quer fazer classificação 3D, em vez de fazer classificação 2D, né? Como eu já falei, né, essas operações, elas de uma certa maneira estendem, né, as operações de análise de imagens, né, para análise de formas geométricas, né, no caso a partir de imagens, né? Então, se você tem, né, uma rede que foi treinada a partir de imagens e sabe classificar que tipo de objeto, né, você pode pensar que você tem uma rede que é treinada a partir de várias imagens e vai ter, né, uma maneira de classificar os objetos com uma precisão maior em relação a famílias de formas e coisas assim. Então, assim, se você dá essa imagem aqui, né, você vai dizer, não, isso é uma cadeira, né? Mas você pode chegar a detalhes como é uma cadeira de escritório, assim, assim e tal, né? E a partir de várias imagens você consegue ter melhores resultados, né? Então a ideia é essa, quer dizer, dado um modelo geométrico, né?
você quer reconhecer que tipo de modelo geométrico é esse, né? Então, aqui você assim, vai usar imagens, mas você está concentrando no modelo, você quer reconhecer o modelo geométrico, né? Então, a ideia para você treinar isso é que você vai fazer uma coisa multiview, né, desse objeto geométrico para a rede poder aprender, né? E aí, você, do jeito clássico, mais simples, né, quer dizer, você usaria o método, né, que é o tradicional de você agregar todas essas vistas, né, com features, né, que a gente já viu isso no curso, e aí tem um classificador, né, que vai dar qual é a probabilidade, né, a informação que vem de todas essas vistas aqui ser um tipo de objeto, dizer que é a cadeira. Então, a cadeira aqui é a mais provável, então você tem todas as classes e vai, usando softmax, né, você vai dizer em relação a cada classe qual é a probabilidade e o objeto vai ser o que tem a maior probabilidade, né? Essa função aqui que você está otimizando, né? Só que dá para fazer muito mais coisa, né, explorando 3D Deep Learning e essas arquiteturas de rede que a gente viu, né? Então, a primeira coisa interessante de fazer, quer dizer, em vez de só pegar os features e agregar e diretamente fazer a classificação, né? Você pode, na verdade, pegar uma rede de convolução para extrair os features, né? E daí você vai ter exatamente como a gente viu, né? Esses features, códigos latentes, né? Que você vai treinar e vai treinar a rede com isso para ter um melhor resultado, né? Então, aí você vai agregar todos esses features, fazendo um view pooling, né? E aí, depois, né, você vai passar por uma outra rede de convolução com isso tudo agregado, que é como se a gente expandisse aquela primeira etapa ali, né? E aí, a partir daqui, que você vai usar o softmax para assim, fazer a classificação, né? Aí, isso funciona bem, já melhora aquela primeira abordagem que a gente falou, né? Mas a questão aí é assim, se você tem muitos dados, né, você vai poder treinar a rede e conseguir discriminar cada classe de maneira boa, tal, né? Mas esse problema, né, ele obviamente é um problema de otimização, porque você não tem, né, uma função convexa de perda, né? Função não convexa, não linear, né? Você, assim, se não tiver muitos dados, pode não conseguir, né, treinar uma rede que vai te dar o melhor resultado, porque o treinamento pode não convergir, né, para o mínimo global, né? Ele pode cair em mínimos locais por falta de dados e coisas assim, né? A gente viu que essa coisa de você ter os dados certos, né, uma quantidade de dados, ele influencia muito, mas, por outro lado, a arquitetura da rede pode compensar isso, né? Então, a ideia é que, se você tem um conjunto de dados que não é muito grande, você vai querer ter uma arquitetura de rede que vai compensar isso. E aí, isso é uma coisa que eu não falei aqui no curso, mas é uma coisa que é clássica em aprendizagem de máquina e no curso de visão computacional por de imagens. Eu falo muito isso, esse método de transfer learning, né? Então, assim, isso foi muito usado, né, em visão computacional a partir do ImageNet, né? Porque assim, com o ImageNet, as pessoas treinaram classificação com os dados do ImageNet e a rede do ImageNet, para cada arquitetura lá que foi proposta, né, ela tinha a rede já treinada com muitos dados e ela conseguia classificar de maneira muito boa. Agora, se você quer ajustar isso, especializar para uma subcategoria ou coisas relacionadas, ela ali já aprendeu, né, a discriminar os features importantes e aí você pode adaptar fazendo esse transfer learning, quer dizer, você vai transferir aquele aprendizado de um conjunto, né, de dados muito grande, né, no caso o ImageNet ou qualquer outro, né,
para o seu caso, né? Então, assim, a ideia é isso, você tem um pré-treinamento, né? Esse pré-treinamento, imagina que você tem, né, um conjunto de dados muito grande, com características similares aos que você quer usar depois, né? E aí você vai, nesse treinamento, aprender uma rede, né? E esses parâmetros da rede você vai guardar. E aí depois, a partir, né, dessa rede pré-treinada, você vai fazer um fine-tuning, né? Vai ajustar, e aí você vai pegar aqueles parâmetros que você aprendeu, né, para esse conjunto de dados muito grandes, em geral, você vai especializar para uma função que vai estar ligada com dados mais específicos de uma certa área, de uma certa aplicação que você quer desenvolver, né? Então, aí, como é que a gente faz isso? Quer dizer, a gente assume que aquela primeira parte que ir aprender a partir de dados que você vai ter que treinar para a sua classificação, você não vai fazer nada, ela já vem, e aí seria, por exemplo, uma rede como a rede VGG, que eu falei aqui, e treinada com modelos, né? E aí, a partir daqui, você faz, né, o pooling, né? E aí você vai, né, ajustar depois, né, todos os parâmetros, né, a partir disso. Então, primeiro aqui, logo no começo, a rede vai ter uma convergência bem mais rápida e você vai conseguir, a partir de poucos dados, né, ajustar para o conjunto de as classes de modelos que você quer trabalhar, né? E aí, assim, você pode incorporar, né, esses dados com esses shapes descriptors, né, que você pode usar, né, relacionado com outras aplicações, né? Quer dizer, você vai ter, né, como você está classificando, né, esses dados, né, quer dizer, vão ser como se fosse um descritor, né, das formas de cada categoria que você está usando, né? Então, isso pode ser usado de maneira muito boa em outras aplicações, né? E aí aqui mostra exatamente resultados, exatamente de você fazer isso, né? Usando o ModelNet, né? E podendo fazer esse treinamento, né, do transfer learning, né? Então, aqui só para finalizar essa parte, né, quer dizer, a gente pode ver aqui que, assim, com tudo isso, você tem uma classificação muito boa, né, de objetos 3D, né? E aí tem algumas questões, né, que a gente já mencionou aqui, quer dizer, uma assim, você está olhando o modelo de vários pontos de vista para treinar, etc., né? Quer dizer, isso, cada objeto tem os seus pontos de vista melhores, porque vai revelar features melhores na imagem, etc., né? Quer dizer, então, essa seleção, ela é uma coisa até que seria interessante você aprender qual é a melhor posição de câmera, e tem até trabalhos em computação de gráfica sobre isso, né? Só que, no caso, isso aqui está sendo colocado como uma questão de pesquisa futura, né? E aí, outra coisa, assim, se os dados que você tem, né, de geometria, etc., né, são ruidosos ou são dados que não têm a superfície toda, né, por exemplo, nuvem de pontos e coisas assim, aí como você vai usar isso nesse contexto, né? Então, assim, embora assim, o estado da arte é muito bom, né? Tem coisas ainda para fazer de pesquisa, né? Então, agora, para finalizar, eu queria falar de segmentação, né? Que segmentação, de uma certa maneira, ela continua, né, com essa parte de classificação, só que ela vai especializar, porque a gente, na classificação, você está assumindo que tem um único objeto que você vai identificar qual é, né? Na segmentação, o que você quer fazer, na verdade, são duas coisas. Um é detectar numa imagem que tem vários objetos, quais são os objetos que tem lá, e aí isso aí é uma tarefa ligada com classificação.
E, tipicamente, quando você faz isso, você vai ter uma caixa envolvente na imagem, né, de cada objeto. E depois você quer, dentro dessa caixa envolvente, segmentar a região exatamente onde tem aquele objeto. E aí a gente quer fazer isso, que são tarefas que são feitas, né, para a imagem, a gente quer fazer isso para modelos 3D. E aí, em particular, a gente quer, né, identificar partes de objetos. Né? Então, por exemplo, você quer segmentar, né, um objeto complexo, por exemplo, como esse avião aqui, né, que, inclusive, para classes de objetos semelhantes, né, vários tipos de aviões, né, quer dizer, todos eles têm asa, né, tem a fuselagem, né, tem a cauda do avião, tem os propulsores, etc., né, e assim por diante. Né? Para cada tipo de objeto tem segmentações diferentes. Né? E é isso que a gente quer fazer e a gente quer saber com precisão. Por exemplo, a asa é exatamente isso aqui, né? A cauda é exatamente isso aqui e assim por diante. Né? Então, qual é a ideia? A gente vai usar imagens para entender isso, mas, na verdade, imagens e câmera, mas ligado com o fato de que a gente tem a malha 3D, né? E a gente tem um rótulo, né? Para cada triângulo da malha, qual é a parte que ele pertence, né? Então, a entrada aqui da rede, né, é o modelo, né, 3D, né, e algumas posições de câmera selecionadas desse modelo. Né? E aí, com essas posições de câmera selecionadas desse modelo, você vai gerar as imagens em profundidade, quer dizer, como se fosse um RGBD, né? Mas você sabe, para cada ponto da imagem, né, qual o triângulo que gerou aquele ponto da imagem no modelo 3D. Né? Aí, com isso, você vai pegar, como a gente viu antes em outras redes, né, pegar essas imagens em profundidade, as imagens, e aí passar numa rede de convolução, né, e a partir daqui você vai gerar esses mapas de rótulos, né, e com uma taxa de confiança, dizer, esse ponto aqui pertence à parte tal do objeto e tal. Né? Então, aí você tem uma coisa inicial, que é exatamente esse passo para frente, que vai predizer essas coisas, né, que seria correspondente à inferência. Mas a gente quer treinar, né? E aí, para treinar, a gente vai pegar essas referências aqui dos triângulos, né? Junto com esses mapas de confiança, né? E aí tem essa camada, que é uma camada que vai relacionar a imagem, né, que está aqui, com a superfície que está aqui. Né? E aí você vai ter um mapa de confiança na superfície, quer dizer, para cada triângulo da malha, uma coisa assim. Né? E aí, a partir daí, você vai montar, né, um funcional, né, de perda, né, que vai exatamente ver todos os aspectos aí de ajustar uma coisa com a outra, né, para fazer a classificação correta, né, de cada parte do objeto 3D. E aí, exatamente, você vai fazer isso usando backpropagation até chegar na coisa certa. Né? E aí, depois disso, você, quando for fazer só a inferência, você vai ter a classificação das partes, né, para um modelo que não foi anotado. Né? Então, aí você vai treinar para classes de objetos, né, para aviões, para cadeiras, para coisas assim. Né? E a ideia, né, que esses métodos eles vão usar exatamente aquele arquitetura que é de análise e síntese. Né? Então, você faz convolução, faz pooling, aí tem esses códigos latentes aqui, né? E aí você vai fazer o unpooling, e aí você tem uma coisa detalhada, né? No caso, tanto na imagem quanto, né, no modelo 3D. Né? Explora esse tipo de arquitetura.
E essa arquitetura ela tem variantes, né? Porque aqui a gente está colocando, o exemplo que tem ali é esse que é assimétrico, né? Mas tem outros exemplos, né, que são esses aqui, né? Onde são coisas não assimétricas, né? Então, essa coisa de fazer análise e síntese tem variantes e tem métodos diferentes que usam variantes desses métodos, né? E, de qualquer maneira, aqui um, um exemplo mostrando, né, um desses casos aqui, né? Então, aqui, está vendo, mostrando a performance da classificação. Aqui é o ground truth, né? E aqui são variantes, né, de como a rede é feita, né, de arquiteturas e hiperparâmetros das redes, né? Então, é muito efetivo, funciona muito bem, né? E assim a gente pode ver assim coisas, né, que você pode ver como assim essa efetividade se dá, né? Quer dizer, essa questão, a rede seleciona pontos de vista, né, que vão maximizar tanto a cobertura da superfície quanto pegar features importantes, né? E isso é uma coisa que eu não falei aqui no curso, mas tem toda uma teoria, né, de visão computacional e machine learning clássica que é baseada em modelos gráficos, né, para aprender distribuições, né, e exatamente esse tipo de rede, né, é como se fosse um modelo gráfico, né, baseado na representação da superfície, né, usando essa rede que funciona em cima das imagens, né? E tem resultados muito bons. Você vê que quase 90% de acurácia nessa rotulagem, né, na segmentação, usando o ShapeNet, que é aquele banco de dados que a gente viu, que o Alisson mostrou que ele já tem todas as anotações, né? Mas, assim, ainda tem todos aqueles desafios que a gente viu logo no começo, né? Que, primeiro, né, quer dizer, tem essa questão, né, de que tem partes do objeto que não são visíveis, né? Tem a questão de como que você lida com redundância ou com falta de dados, né? Para você treinar, né, exatamente esse tipo de coisa, é custoso, né? Está dizendo aqui que na época que eles fizeram isso, né, quer dizer, você demora a questão de semanas, né, para pegar o, com dados de treinamento de famílias assim não muito grandes, né? Assim aquela questão de você usar o max pooling, né? Quer dizer, você pode perder informação, né? Quer dizer, quando você agrega tudo ali, né, você está misturando coisas e aí pode ter especificidades que você não vai levar em conta no aprendizado depois, né? Então, do mesmo jeito que a gente viu nas outras técnicas, tem ainda coisa para fazer nessa área, né? Então, agora, para terminar a aula mesmo, né, eu queria só fazer assim uma espécie de preview, né, dar um teaser de coisas que a gente vai ver mais para frente, ligados com multiview, que é usar multiview para fazer view síntese depois, né, e ter uma representação diferente, né, que vai estar ligada exatamente com campos de iluminação e outras coisas, que a gente vai falar mais para frente no curso, né? Então, exatamente, quer dizer, tem dois trabalhos, tem esse que é o NeRF, né? Que é o Neural Radiance Field, né? Que a ideia é que você vai, a partir de múltiplas imagens, aprender uma representação volumétrica que não é de uma superfície nem de um objeto de uma cena. Na verdade, um campo de iluminação que exatamente vai lidar com o que a gente vai ver agora, que é os próximos assuntos do curso, vai ser exatamente a iluminação. Então, o que acontece é que, se você olha, né, objetos, né, numa cena de pontos de vista diferentes, dependendo das propriedades de material do objeto, o que você vai ver são coisas diferentes. Por exemplo, se é um objeto especular, né, o bliz especular ele depende de onde você está olhando. Exemplo típico disso é o espelho, né?
se você olha o espelho de frente, você vai se ver, né? Se você olha o espelho num certo ângulo, você vai ver, né, objetos que estão exatamente do outro lado, né, refletidos no espelho, né? E isso é uma coisa que generaliza para a propagação da luz, né? Para você capturar as imagens, né? Se você usa simulação física de iluminação, né? Então, assim, o NeRF, de uma certa maneira, ele estende essas técnicas de reconstrução 3D a partir de imagens para você fazer não só reconstrução 3D, mas você fazer reconstrução de um campo de iluminação. E aí tem uma coisa interessante, assim, que os campos de iluminação, eles, de fato, não estão representando diretamente a geometria, eles representam, na verdade, a função plenóptica, né, que a gente já falou aqui no curso, né? Então, assim, a ideia é que você vai entrar, né, com pontos, né, x, y, z, e direções. Então, para cada ponto do espaço, quer dizer, que seria a função plenóptica, né, você tem, né, a radiância, né, numa certa direção, né? Então, esse ponto aqui você vai representar por x, y, z, né? E a radiância que está passando por esse raio aqui, que tem parâmetros θ e φ, né, que é essa direção, né, exatamente você vai representar qual é a radiância que passa nesse ponto, nessa direção, para todos os pontos do espaço e para todas as direções, né? Então, a rede vai ter que predizer uma função que vai dar, né, dado esses pontos, qual é a densidade ali, né, e a radiância em RGBD, né? Porque você pode, como eu falei, quer dizer, você pode ter, né, um ponto aqui, né, que ele está refletindo a luz nessa direção. E aqui tem uma certa densidade, mas que é a superfície de um objeto, e aqui é o vácuo, né? Então, a densidade aqui seria 1 e a densidade aqui é 0. Mas ao longo desse raio todo, né, quer dizer, a cor é a mesma, porque ele está refletindo nessa direção, né? E a função que você quer aprender é essa, né? Então, como é que ele faz? Ele usa técnicas muito parecidas com o que a gente viu aqui. O Alisson vai falar em detalhes sobre isso e falar como isso é implementado no PyTorch 3D, né? Mas, essencialmente, você vai usar aquela mesma técnica que remonta ao primeiro método que eu mostrei aqui na aula, que é você tem um raio, né, tem uma cor aqui, e aí você vai usar exatamente essa informação para aprender essa função, né? Só que a função é uma função que ela vai, na verdade, te dar exatamente essa coisa da densidade, né, em relação a cada direção, né? Então, aqui, né, aqui essa função de densidade, né, e a radiância, né, ela vai aparecer na imagem porque você vai combinar essas coisas, né, com as várias direções, e aí para cada ponto e cada direção você vai ter um valor, né, de radiância diferente, né? Então, vocês vão ver isso com mais detalhe, mas eu queria fazer a conexão, né, do que a gente viu de reconstrução 3D a partir de múltiplas imagens com esses métodos, e aí já estão levando em conta a iluminação que a gente vai falar depois no curso. E aí tem uma coisa interessante, que esse é o NeRF, né? Não fiquem nervosos, né? Mas o NeRF, ele estende, né, a radiância, né, o campo de iluminação, para a possibilidade de você, na verdade, poder mudar a iluminação. Porque o que a gente estava dizendo é que quando você tem, né, uma cena 3D iluminada, né, com uma iluminação realista, que você simula, né, o espalhamento da luz, né, e materiais de vários tipos, né, você vai ter, a partir de cada ponto de vista, né,
um resultado diferente, porque os materiais eles refletem, né, de maneiras específicas, né? E o campo, a função plenóptica, de uma certa maneira, representa isso, né? E o campo de iluminação é uma amostragem da função plenóptica. Mas ali tudo é baseado numa condição inicial, que é a iluminação da cena e os materiais da cena, né? Só que, se a gente for imaginar que você pode mudar, né, as condições de iluminação, né, então você teria uma coisa que seria uma extensão desse método do NeRF, né, que ele vai ter que, na verdade, levar em conta a reflectância e a visibilidade para você poder fazer uma reiluminação, né? Então você pode capturar uma cena, ter uma coisa que são dados relacionados com a função plenóptica que foi aprendida, né? Mas você pode querer fazer biossínteses ali, né? Daquela cena, mas mudando a iluminação, né? E aí esse método NeRF ele faz exatamente isso, quer dizer, ele vai levar em conta, né, a visibilidade de cada ponto, né, da superfície em relação ao que seria a iluminação na cena, né, considerando a iluminação direta, a iluminação indireta, né? Então isso aqui na verdade seria como se fosse a rendering equation, né, que a gente vai ver mais para frente no curso, né? E considerando o material da superfície, que é a BRDF, que é a Bidirectional Reflection Distribution Function, quer dizer, que seria a função que vai refletir as coisas, né? E aí, com isso, se você muda a iluminação, né, essa parte aqui, né, você vai ter uma outra imagem, né? E você consegue fazer isso para cada vista da cena, né? E tipos de iluminação diferentes, né? Então, isso também é um negócio muito poderoso, né? E também é muito útil, né, para aplicações e tal, né? E aí, com isso, eu termino a aula aqui, vou descompartilhar a tela, e aí o Alisson pode